Como um bom profissional de ciência da computação, né, eu sempre busquei formas de fazer um tipo de tarefa de um jeito mais otimizado possível, vamos chamar assim. E quando a gente fala de otimização, eu já penso lá nos algoritmos que a gente aprendeu na faculdade, que a gente tinha que descobrir no algoritmo para melhorar a performance e tudo mais. E eu penso do mesmo jeito aqui dentro da Mestre, dentro dos meus negócios. Eu chamo isso de otimização do tempo. Querendo ou não, toda vez que você faz uma quantidade de tarefas e você para olhar para elas, você olha e fala, eu poderia ter feito isso um pouco mais rápido, né? Agora, conhecendo o caminho, eu poderia ter feito isso um pouco mais rápido. Isso acontece muito no marketing digital. Por exemplo, se você for lá no Google Analytics, pegar os dados, montar um relatório, colocar no PowerPoint para poder fazer a apresentação do seu cliente, você vai levar quanto tempo? Dependendo, mais ou menos, de 2 a 8 horas para montar um relatório, depende da complexidade do seu relatório, é óbvio. Mas umas 2 horas para eu montar todos os slides bonitinho, botar os insights e tudo mais. Agora, se eu dissesse para você que tem uma ferramenta que com um clique de botão, uma vez que você tenha feito o template, depois você só precisa clicar uma vez no botão, ou até mesmo não clicar no botão, sabendo que é o primeiro dia útil do mês, ela já gera o relatório para você, quanto que você acha que você vai economizar no final de um ano? Agora multiplica isso vezes a situação que eu tenho aqui, 35 pessoas. 35 pessoas economizando para mais de 80 clientes o tempo delas de geração de relatório. Quanto isso representa de aumento de lucratividade da minha empresa? Bastante. E talvez seja o seu momento de olhar e falar quais são as tarefas que eu faço que são repetitivas e que na verdade eu poderia estar utilizando uma ferramenta para solucionar isso. Então eu vou dar alguns exemplos aqui para você de ferramentas de marketing digital que me ajudam e ajudam a Mestre a ser uma agência cada vez mais com mais performance. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é que você precisa fazer um hack na sua própria vida, tá? Sem ferramentas, mas priorização de tarefas. Eu já falei tanto no Mestre TV quanto no meu canal sobre a importância de você priorizar todas as suas tarefas e chegar no dia sabendo o que você vai fazer e qual tarefa você vai fazer primeiro. Normalmente você faz isso no dia anterior e não no mesmo dia. Você chega no final do dia, né? Por exemplo, hoje. Aqui a gente está terminando o dia e tudo mais, eu vou parar e vou falar o que eu vou fazer amanhã, quais são as minhas atividades, tá? Isso aqui é bem rústico, mas normalmente eu faço da semana, tá? Minhas tarefas-chave da semana. Então eu vou prever quais são as tarefas que eu vou fazer amanhã. Coloco no papel e aí eu coloco na ordem de prioridade, quais são as mais importantes. As mais importantes vão primeiro, e aí no dia de amanhã eu vou fazer as tarefas mais importantes primeiro. Mas a organização das tarefas do meu dia normalmente vai dentro de um gerenciador de tarefas. Por exemplo, o Trello. Eu posso colocar todas as minhas tarefas da semana ou do mês dentro do Trello e eu vou colocar os cards lá bem colocados, né? Quais são as tarefas que eu estou fazendo, quais as tarefas que eu já realizei, para eu saber exatamente em que passo que eu estou. Imagine você numa equipe, você é o líder da equipe, você é parte da equipe, você sabe quais são as tarefas que estão pendentes, quais são as tarefas em execução, pode colocar ainda mais um item como em aprovação, porque se depender de aprovação tá beleza, e por último, quais foram as tarefas feitas. Isso vai ajudar você a ter um dinamismo de saber o que vem por aí e o que você está executando, ao mesmo tempo que você sabe o que a sua equipe está executando. Outra ferramenta que na verdade eu estou usando agora, né, enquanto eu estou gravando o vídeo de vocês, é uma ferramenta de controle de tempo. Aqui um grande abraço pro Ricardo Brandão, que me deu a dica dessa ferramenta, mas historicamente, quando eu comecei a trabalhar, literalmente, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa empresa que era antes da Mestre, né, trabalhava para o meu sócio, e eles tinham uma ferramenta de controle de tempo, chamado Task List, mas tinha um outro nome, né, e depois a gente criou o nosso próprio Task List. Esse sistema de tarefas, né, de controle de tempo, eu precisava dar start e stop em todas as tarefas, né, para eu saber o quanto tempo que eu estava gastando em cada etapa. Isso ajudava a gerência a saber quanto tempo médio essa tarefa de verdade ela valia, então pegava a média de todo mundo e via mais ou menos a média, e eu sabia quanto tempo gastava, então dava para eu dar prazos melhores, e ao mesmo tempo eu me policiava para saber quais eram as atitudes que eu tinha durante o dia, porque eu cadastrava quais eram as minhas tarefas, por exemplo lá no Trello, né, um Trello da vida, eu cadastrava as minhas tarefas e aí eu sabia quanto tempo eu gastava em cada tarefa e eu olhava, poxa, hoje eu demorei bem mais do que eu demorei ontem para fazer a mesma tarefa, né? Será que o que eu fiz de errado? E a ferramenta que eu estou utilizando hoje é chamada de Time Doctor. Nós estamos implantando aqui na Mestre, talvez no dia que você esteja vendo esse vídeo, se você trabalhar aqui na Mestre, talvez você esteja vendo o dia exato onde eu estou testando o Time Doctor sem falar para ninguém, eu estou fazendo o meu dia e o André está de prova que eu estou fazendo o meu dia com o Time Doctor para saber como opera, como é que funciona e tudo direitinho. E eu sei que ele é uma ferramenta que vai permitir
com que eu tenha mais produtividade, porque eu tenho controle do meu tempo e eu vou saber e vou ter comparação, o quanto que eu estava gastando antes para o quanto eu estava gastando agora. Isso justifica até mesmo uma evolução minha profissional. Se hoje eu consigo fazer uma mesma coisa que eu fazia lá atrás com menos tempo, quer dizer que eu sou mais produtivo, né? Óbvio, entregando com a mesma qualidade. Outra parte em marketing digital, que existem ferramentas de apoio à execução de tarefas. Por exemplo, eu poderia executar uma pesquisa de palavra-chave indo no Google digitando marketing digital espaço A, marketing digital espaço B, marketing digital espaço C e copiando uma a uma. Poderia, mas eu sei que tem aquela ferramenta que o wordtool.io, que vira e mexe, eu falo nas palestras, nos posts da Mestre, nos vídeos, que ela faz esse processo para mim. Ela faz em talvez 5 segundos o que eu demoraria 4, 5 horas para poder fazer. Por que eu vou usar uma coisa onde na verdade existe uma ferramenta para solucionar? Ou ainda uma ferramenta como a SEMrush, que faz a pesquisa mais completa, ou que faz o comparativo entre o meu site e os meus concorrentes. Ou ainda a ferramenta da própria Moz, que avalia os meus backlinks, ou ainda me dá sugestão de palavras que eu posso trabalhar no meu site. Ou ainda, por outro lado, a ferramenta de relatório que eu falei para vocês no começo do vídeo, que é o Report Garden. Mais uma dica aí do Brandão, ele teve aqui, ó, o mestre das ferramentas, né? Eu brinco com ele, mas ele deu a dica de qual ferramenta que eles estão usando, eu olhei, e a gente está começando a utilizar aqui na Mestre também. Nós usávamos a nossa própria ferramenta, mas esse Report Garden também tem relatórios de Face Ads, de Google AdWords, e aí faz com que toda a minha equipe possa trabalhar numa mesma ferramenta de relatórios. E isso vai economizar muito tempo. Agora imagine, se eu tenho 20 pessoas no operacional que estão utilizando esse sistema de relatório. Nós estamos exatamente na primeira semana do mês. Se eu conseguir economizar, fazer com que todo mundo crie seus relatórios no primeiro dia útil do mês, e agora eu tenha mais 4 dias úteis para as pessoas investirem em projetos, a minha produtividade aumenta quase em 25%. Vamos dizer, 20% mais ou menos, dizendo que o mês tem 20 dias úteis, 4, vamos dizer 20% aí é um número razoável. Então eu tenho 20% a mais da minha equipe operacional podendo fazer trabalhos. E o que isso representa? Eu posso ter mais clientes e a minha empresa pode ser muito mais lucrativa. Então tem essa mentalidade, o grande hack é você avaliar. Anota todas as tarefas que você faz no dia, ou que a sua equipe faz no dia. Comece por você. E depois, terminou a semana, olha todas as suas tarefas e pensa da seguinte forma. Essa tarefa é repetitiva ao longo da semana, ao longo do mês? É repetitiva. Será que ela precisa de uma interação humana para ser realizada? Porque se ela precisar de uma interação humana, é bem provável que você ainda precise ficar trabalhando. Mas se ela não precisar, é bem provável que exista uma ferramenta para solucionar esse tipo de problema. Se ainda não existe, é uma ótima oportunidade de negócio para você, né? Mas brincadeiras à parte, a maioria das ferramentas já existem no mercado para solucionar a dor que você tem, né? O problema que você tem. Ou ainda uma coisa que eu gosto, é de às vezes olhar como os meus colaboradores estão trabalhando no dia a dia. Ou se você é um líder de equipe, gestor, olha como as pessoas ao seu redor estão trabalhando no dia a dia. Porque às vezes você conhece uma forma de otimizar aquele andamento. Então eu cheguei com essa ferramenta de relatório para a minha equipe para possibilitar que eles façam relatórios mais rápidos. E pode ser que ele esteja fazendo uma pesquisa de palavra-chave que demore mais tempo e eu possa apresentar para ele uma nova ferramenta, uma ferramenta que ele não conheça, e isso pode fazer com que o dia dele seja muito melhor, a produtividade dele aumente e a minha empresa seja muito mais lucrativa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não acompanha o meu canal, aproveita aqui para se inscrever, e se você estiver vendo esse vídeo no Face, aproveita aí para curtir a minha página e receber sempre esses conteúdos. E se você ficar com qualquer dúvida, se porventura você não conseguiu captar algum nome de ferramenta aí, não apareceu direito e tal, deixa nos comentários que vai ser um grande prazer te ajudar. Se porventura você tiver alguma ferramenta que você usa no seu dia a dia para facilitar a sua vida, aproveita aí para compartilhar, os comentários estão abertos. Eu sou o Fábio Ricota e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!